Você está a um pensamento de distância de uma nova realidade. Essa é a história de alguém que decidiu ir além do comum. Alguém que escolheu não aceitar a escassez como destino. Alguém que se recusou a viver limitado por medos, dúvidas e pelas expectativas dos outros. Alguém como você. Essa é a história de uma decisão. Uma decisão que mudou tudo. E sim, nós vamos falar de Elon Musk. Mas esse vídeo não é sobre ele, é sobre você. Sobre como você também pode tomar a decisão que muda seu destino. Só que, diferente dele, aqui vamos caminhar com princípios eternos. Princípios que vêm da palavra de Deus e que, quando aplicados, abrem portas onde só havia paredes. Hoje, você vai descobrir a chave da virada para a sua vida financeira. Vai entender por que alguns prosperam mesmo em meio ao caos e outros continuam presos, mesmo com oportunidades ao redor. Se você sente que nasceu para algo maior, mas parece travado, se você tem tentado, lutado, mas algo te impede de romper, se você sente que há uma promessa, mas vive no deserto, então esse vídeo é para você. Fique até o final, porque no final deste vídeo eu vou te conduzir por um simples exercício que pode redefinir sua mentalidade e abrir caminho para a verdadeira abundância. Vamos juntos nessa jornada da virada, porque a mudança começa com uma decisão. A história de Elon Musk é conhecida por muitos como uma trajetória de genialidade, inovação e ousadia. Mas o que poucos percebem é o elemento invisível que realmente moldou seu sucesso. A coragem de decidir em direção ao impossível. Em 2002, após vender o PayPal, Musk tinha segurança financeira. Poderia ter vivido tranquilamente, mas escolheu arriscar tudo em 3 áreas falidas: carros elétricos, exploração espacial e energia solar. Ele decidiu investir sua fortuna em ideias que pareciam loucura para o mundo. Resultado? SpaceX, Tesla, SolarCity e uma revolução global. Mas aqui está o ponto-chave. O que motivou essa decisão não foi apenas ambição, foi visão. E visão é um dom espiritual. A Bíblia diz: onde não há visão, o povo perece. Provérbios 29:18. Quantas vezes você tem vivido sem visão, reagindo às circunstâncias em vez de comandá-las, esperando que algo mude, mas sem implantar nada novo? Deus não te criou para sobreviver. Ele te criou para multiplicar, para governar, para transformar. Mas nada muda até que você mude sua decisão. Você precisa decidir parar de repetir padrões de escassez. Precisa decidir que chega de sobreviver. Precisa decidir que vai viver os planos de Deus e não os medos do mundo. E isso começa aqui, hoje, agora. Em Gênesis 12, Deus chama Abraão com uma frase poderosa: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa foi a decisão que mudou o destino de Abraão e de toda a sua descendência. Elon Musk saiu da África do Sul e foi para o Canadá, depois para os Ipuesmiwa. Ele decidiu romper com o conhecido para buscar o invisível. Abraão fez isso por fé, Musk por visão. Mas a raiz é a mesma. Coragem de decidir sair do lugar. Você já decidiu sair do que te limita? Você já decidiu parar de andar com quem não sonha mais? Você já decidiu dar um passo sem ter todas as respostas, confiando em Deus? Porque é isso que ativa o céu a seu favor. O mundo espiritual responde à sua decisão, não à sua intenção. Muitos têm boas intenções, poucos têm decisões firmes. E é isso que separa os que prosperam dos que apenas sobrevivem. Chegou o momento de olhar para dentro e ser honesto com você mesmo. O que tem te impedido de tomar a decisão que muda tudo? É o medo do fracasso. É o medo da opinião alheia. É a crença de que você não merece prosperar. Tudo isso são prisões mentais, criadas pelo sistema do mundo para te manter pequeno. Mas você não foi chamado para isso. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10. A vida abundante não começa com dinheiro. Começa com uma mente renovada. Você precisa fazer uma escolha hoje. Continuar com a mentalidade do passado
ou se alinhar à promessa. Escolha a promessa, porque a promessa é maior que o problema. A promessa é maior que o medo. A promessa é maior que a realidade atual. E quem decide pela promessa, ativa o poder do céu. Agora eu quero que você repita comigo em voz alta. Decido prosperar. Mais uma vez com fé. Decido prosperar. Essa é a chave da virada. A prosperidade começa na decisão. Começa quando você diz: eu não aceito mais viver abaixo do que Deus sonhou para mim. E quando você declara isso com fé, o mundo espiritual se move. Você começa a ver oportunidades onde antes via muros. Você começa a atrair conexões, ideias, caminhos, porque Deus honra quem honra a palavra dele. E a palavra dele é clara. Você foi chamado para frutificar. Você não precisa ser um bilionário para mudar o mundo, mas você precisa ser ousado o suficiente para decidir. Decidir que sua história não termina assim. Decidir que a bênção de Deus enriquece, e com ela não vem desgosto. Provérbios 10, 22. Decidir que vai romper ciclos de escassez na sua família. Decidir que vai deixar um legado, não apenas financeiro, mas espiritual. Tudo começa com uma decisão. E essa decisão está em suas mãos. Porque decisões moldam destinos, toda mudança duradoura começa com um momento de clareza. Um instante em que você diz: basta, a partir de agora será diferente. E esse instante é o que ativa o céu. Deus trabalha com decisões de fé. Sempre foi assim. Moisés decidiu voltar ao Egito, mesmo com medo, para libertar um povo inteiro. Davi decidiu enfrentar um gigante, mesmo sem armadura. Esther decidiu arriscar a vida para salvar sua nação. O filho pródigo decidiu voltar para casa e encontrou restauração. O que todos esses têm em comum? Não era força, não era dinheiro, era decisão. E aqui está o segredo. A prosperidade não responde à condição, ela responde à decisão. Muita gente espera ter mais dinheiro para então se sentir próspera. Mas a verdadeira prosperidade começa quando você se posiciona como alguém próspero, mesmo ainda vivendo o deserto. O povo de Israel saiu do Egito com ouro nas mãos, mas com a mente de escravo. Por isso ficaram 40 anos dando voltas no deserto. Tinham provisão, mas não tinham visão. E é isso que trava milhões de pessoas até hoje. Elas querem abundância, mas vivem com medo. Querem crescer, mas se sabotam. Querem romper, mas se conformam. E por quê? Porque não decidiram renovar a mente. A palavra de Deus diz em Romanos 12, 2: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é muito sério. Se você não renova sua mente, você nunca vai experimentar a vontade perfeita de Deus, que inclui prosperidade, paz, crescimento, transbordo. Vamos voltar a Elon Musk por um instante. O que o fez tão diferente? Foi só tecnologia, inovação, inteligência? Não. Foi uma mente renovada para o impossível. Ele não aceitava o não dá. Ele não aceitava viver dentro do que já existia. E é aí que muitos cristãos falham. Têm fé para o céu, mas não têm fé para romper na terra. Vivem como servos quando foram chamados para reinar. Lembre-se, a palavra diz que fomos feitos reis e sacerdotes. Apocalipse 1:6. Reis não vivem na escassez. Sacerdotes não andam perdidos. Mas para viver isso, você precisa decidir sair da zona de conforto espiritual e mental. Você precisa decidir parar de apenas orar e começar a agir com fé. Porque fé sem ação é morta. Existe uma frase poderosa de Elon Musk que revela muito. Eu penso em termos de probabilidade. Se algo é importante o suficiente, mesmo que as chances estejam contra você, você deve tentar. Essa mentalidade se alinha profundamente com Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé não é esperar a certeza. Fé é andar mesmo sem ela. E prosperidade é um ato de fé. Você prospera quando investe no que ainda não vê.
Você prospera quando semeia, mesmo em tempos de crise. Você prospera quando fala vida, mesmo cercado de morte. Você prospera quando decide confiar que a promessa de Deus é maior que a realidade. E por que Deus se agrada tanto desse tipo de fé? Porque ela mostra filiação. Ela mostra que você confia no Pai mais do que nas circunstâncias. E quando você confia de verdade, você atrai o favor. Veja o exemplo de José, filho de Jacó. Foi vendido, foi preso, foi esquecido, mas decidiu manter sua fé e sua mentalidade de excelência, e por isso se tornou governador do Egito. A Bíblia diz que tudo o que José fazia prosperava, porque Deus era com ele. Gênesis 39, 2. Mas repare, Deus era com ele desde a prisão. Não foi só quando ele chegou no palácio. Isso nos ensina que prosperidade não é sobre onde você está. É sobre quem você decidiu ser, mesmo no vale. Agora eu quero que você pense com sinceridade. Você tem tomado decisões como alguém que carrega a presença de Deus? Ou tem decidido com medo, como quem está sozinho? Você tem investido nos seus sonhos como quem crê na promessa? Ou tem esperado sinais humanos para dar passos de fé? A virada financeira que você espera não depende de um aumento, de um cliente, de uma herança. Ela depende da sua decisão. A decisão de mudar a forma como você vê a si mesmo. A decisão de alinhar sua mente com o céu. A decisão de agir como quem já venceu. Muita gente busca fórmulas mágicas para prosperar, mas a palavra já nos deu a fórmula. Antes tenha o prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha, e tudo o que fizer prosperará. Salmos 1, 2, 3. Você percebe? A prosperidade está conectada à meditação e obediência à palavra. Não é sobre correr atrás do dinheiro, é sobre correr atrás de entendimento. Porque quando a mente muda, tudo muda. Você começa a atrair, em vez de perseguir. Você começa a multiplicar, em vez de sobreviver. Você começa a andar em paz, em vez de ansiedade. Aqui vai uma verdade que pode confrontar, mas também libertar. Você já tem o que precisa para prosperar. Só falta decidir usar. O problema não é falta de recursos, é falta de direção. E a direção vem quando você para e pergunta a Deus com sinceridade: Pai, qual a decisão que o Senhor espera de mim hoje? Essa pergunta simples pode mudar toda a sua vida, porque Deus não revela o próximo passo para quem ainda não obedeceu o anterior. Então hoje, eu te convido a tomar a decisão mais poderosa da sua jornada. Decida alinhar sua mentalidade com a verdade de Deus. Decida parar de pensar pequeno. Decida romper com o medo. Decida abandonar a vitimização. Decida crescer, mesmo que seja difícil. Decida prosperar, mesmo que pareça impossível. Lembre-se, não é sobre você, é sobre quem está com você. E se Deus é por você, quem será contra? Elon Musk não ficou esperando a sorte bater à sua porta. Ele se posicionou. Ele visualizou, acreditou e agiu, mesmo quando tudo parecia impossível. E aqui está um ponto crucial. Deus não abençoa indecisão. Tiago 1, 6, 8. Deixa isso claro. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Ou seja, a instabilidade de resultados na vida financeira de muitos vem da instabilidade da mente. Você já percebeu como algumas pessoas vivem um padrão de quase prosperar, mas nunca romper? Vivem ciclos de escassez, pequenas melhoras, depois queda de novo? Isso acontece porque a mente ainda está dividida. Um dia creem, no outro duvidam. Um dia sonham, no outro se sabotam. E sabe qual é a raiz disso? Identidade frágil. Quando você não sabe quem é em Deus, qualquer voz te confunde. Qualquer problema te abala. Qualquer obstáculo parece um fim. Mas quando sua identidade está firmada na palavra, você entende que obstáculos são apenas pontes disfarçadas.
Você entende que o deserto é o lugar de formação, não de morte. Você entende que sua realidade externa não determina sua herança eterna. Veja Jesus, nosso maior exemplo. Ele nasceu em um estábulo, mas nunca teve mentalidade de escassez. Ele multiplicava pães, chamava Pedro para andar sobre as águas, acalmava tempestades. Por quê? Porque ele sabia quem era. E aqui está o chamado de hoje. Você precisa se lembrar de quem você é. Você é filho. Você é filha. Você é herdeiro da promessa. E herdeiros não vivem como escravos. Deus nunca pensou pequeno ao seu respeito. Fomos criados à imagem dele. E o nosso Deus é o Deus da abundância, da criatividade, da multiplicação. Olhe ao seu redor. O universo inteiro revela a generosidade de Deus. Há mais estrelas do que podemos contar, mais cores do que podemos nomear, mais recursos do que conseguimos explorar. Mas por que então tantas pessoas vivem em escassez? Porque não acessam o reino que já foi liberado. Jesus disse em Lucas 12:32, "Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino." Você percebe isso? O reino já foi dado, o acesso já está disponível, a abundância já é sua. Só falta uma coisa: você decidir acessar. Mas como acessar esse reino de abundância? A resposta está em 3 princípios simples, mas poderosos: renovação da mente, obediência à direção divina, semeadura em fé. Vamos falar de cada um, porque isso muda tudo. Renovação da mente. Como já vimos, sua vida nunca vai além da qualidade dos seus pensamentos. Romanos 12:2 nos ensinou: transformem-se pela renovação da mente. Isso significa que antes da sua conta bancária mudar, sua forma de pensar sobre dinheiro precisa mudar. Você ainda associa riqueza à ganância? Você ainda acha que prosperar é pecado? Você ainda acredita que é humilde viver na falta? Se sim, você está carregando mentiras espirituais que impedem o fluir da abundância. A Bíblia está cheia de homens prósperos que foram usados por Deus: Abraão, Jó, Salomão, José, Davi, Neemias, Esther. Prosperidade não é um prêmio, é uma ferramenta. Ferramenta para servir, expandir, abençoar. E quando você renova sua mente com essa verdade, o medo de crescer desaparece. Obediência à direção divina. Muita gente ora pedindo direção, mas quando Deus responde, não obedece. Prosperidade exige ação. Lembre-se de Pedro. Ele só andou sobre as águas depois que obedeceu ao vem. Imagine se Pedro ficasse esperando que o mar se acalmasse antes de sair do barco. Ele nunca teria vivido o milagre. E aqui está o ponto. Você está esperando a situação melhorar para agir, ou está disposto a agir enquanto ainda há vento? A verdadeira prosperidade é liberada no meio da obediência. Deus te dá uma ideia, mas você despreza. Te dá uma direção, mas você hesita. Te mostra um caminho, mas você duvida. Enquanto isso, o céu está esperando apenas uma coisa: sua resposta. Semeadura em fé. Tudo no reino funciona por sementes. Gálatas 6:7 diz: tudo o que o homem semear, isso também colherá. Se você quer colher prosperidade, precisa semear com intencionalidade. Mas não estou falando apenas de dinheiro. Falo de tempo, energia, sabedoria, fé. A semente é um ato de fé. Quando você decide aprender algo novo, está semeando. Quando você serve alguém com excelência, está semeando. Quando você abençoa alguém financeiramente, mesmo com pouco, está semeando. E toda semente tem uma colheita invisível já marcada. Elon Musk semeou estudo, sacrifício, ousadia, antes de qualquer lucro. Você está disposto a semear? Ou está esperando colher sem plantar? Essa é uma chave espiritual que não pode ser ignorada. Deus é justo, e Ele não deve nada a ninguém. Ele vê sua intenção, Ele vê seu coração, Ele vê suas sementes escondidas. Mas lembre-se, a colheita não vem para quem assiste, vem para quem age. Agora quero que você pense em uma área específica da sua vida financeira que precisa mudar. Pode ser dívidas, pode ser falta de oportunidades, pode ser estagnação. Pense nela por um instante.
Agora declare em voz alta com autoridade: eu decido crescer. Mais uma vez, com fé. Eu decido crescer. Você acabou de ativar uma nova frequência espiritual. Lembre-se, cada passo que você dá em direção à sua promessa, Deus multiplica. Você decide estudar, Deus amplia seu entendimento. Você decide empreender, Deus envia conexões. Você decide contribuir, Deus libera portas. Mas tudo começa com uma decisão. Muitos estão esperando Deus mover, mas Deus está esperando você mover, porque a fé se manifesta no movimento. O Mar Vermelho só se abriu quando Moisés estendeu o cajado. As muralhas só caíram quando Josué marchou. A multiplicação dos pães só aconteceu quando os discípulos começaram a repartir. Você precisa dar o primeiro passo, e o céu cuida do resto. Você não precisa ser Elon Musk, você só precisa ser você com fé. Você foi chamado para viver de forma extraordinária, mas o extraordinário exige coragem. Coragem de acreditar onde ninguém acredita. Coragem de recomeçar mesmo após falhar. Coragem de se posicionar mesmo sendo criticado. Coragem de decidir. E você tem essa coragem. Está dentro de você, colocada por Deus. Só precisa ativá-la. Hoje Deus está te chamando para sair da terra da dúvida e entrar na terra da decisão. Ele está dizendo: filho, filha, eu sou contigo. Vai, decide, e eu vou honrar tua fé. Essa é a voz do Pai. Essa é a sua hora. Essa é a sua virada. Chegou a hora de encerrar essa jornada com uma verdade inegociável. Você foi feito para prosperar. Isso não é coaching barato. Não é motivação vazia. É princípio eterno. Você carrega o DNA do Criador. E o Criador não é limitado. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é a fonte inesgotável de recursos, ideias, conexões, soluções. E quando você decide se alinhar com essa verdade, tudo muda. Mas atenção, não é uma mudança só de ambiente, é uma mudança de identidade. Muitos querem viver uma nova estação, mas com a mentalidade da estação passada. E isso é impossível. Jesus falou em Marcos 2:22, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto o vinho quanto os odres se perderão. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Prosperidade é vinho novo, mas só se sustenta em odres novos. Seu odre é sua mentalidade, sua postura, sua fé. Se você não renovar, vai perder o que Deus quer derramar. Então pare agora e se pergunte: estou preparado para o que peço? Minha mente está alinhada com minha oração? Minhas decisões honram aquilo que eu sonho? Porque Deus não derrama abundância onde ainda há mentalidade de escassez. Você já percebeu que a maioria das promessas bíblicas tem uma condição de ativação? Exemplos: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias. Êxodo 20:12. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías 1:19. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Lucas 6:38. O padrão é claro: promessa, plais, decisão de fé, ativação. Você pode ter ouvido a promessa 1000 vezes, pode até crer, mas se não agir, ela permanece dormente. Agora me diga, até quando você vai esperar para ativar a promessa? Até quando vai deixar os medos dominarem? Até quando vai esperar a aprovação dos outros? A única coisa que separa sua realidade atual da vida abundante é uma decisão corajosa. Talvez você diga: mas eu já tentei antes e não deu certo. Sim, e isso te fez crescer, te preparou. Veja bem, falhar não te desqualifica, te lapida. A Bíblia está cheia de pessoas que erraram, mas decidiram tentar de novo. Pedro negou Jesus, mas depois pregou para multidões. Moisés matou um homem, mas depois libertou uma nação. Davi caiu, mas depois foi chamado homem segundo o coração de Deus. A diferença? Eles decidiram não parar no erro. E você também pode decidir isso. Você pode decidir que esse não será mais um ciclo repetido. Você pode decidir que esse é o momento de agir diferente,
pensar diferente, viver diferente. Agora, vamos ser bem práticos. A partir de hoje, comprometa-se com 3 decisões que vão destravar sua vida financeira com base espiritual. 1. Decida buscar sabedoria. A Bíblia diz: mais vale a sabedoria do que o ouro. Provérbios 16:16. Sabedoria é o que transforma ideias em soluções e soluções em renda. Busque conhecimento. Aprenda. Estude. Leia a palavra com foco em princípios de governo e mordomia. Todo crescimento começa com instrução. 2. Decida honrar Deus com sua semente. Não há prosperidade sem generosidade. Não há colheita sem plantação. Honre a Deus com seus primeiros frutos, com seu tempo, com seu trabalho. Não se trata de quantidade, se trata de intenção. A viúva que deu 2 moedas foi mais generosa que os ricos que deram grandes quantias. Marcos 12:41-44. 3. Decida agir com ousadia. Deus não te chamou para uma vida passiva. Ele te chamou para dominar, frutificar, multiplicar. Pare de pedir permissão para prosperar. A promessa já foi liberada. Você só precisa caminhar nela. Haja, crie, venda, sirva, mova-se. O céu apoia quem se move com fé. E agora, talvez você esteja se perguntando: mas e se eu falhar de novo? Deixa eu te dizer algo com toda a autoridade espiritual. O fracasso não é o fim, é parte da lapidação. Nenhum ouro é puro sem passar pelo fogo. E você está sendo lapidado. Seu caráter está sendo forjado. Sua visão está sendo ajustada. Seu espírito está sendo fortalecido. Você não está atrasado. Está sendo preparado. E quando decidir sair da inércia e confiar plenamente em Deus, o cenário muda. Deus tem algo preparado para você que vai além da sua lógica. Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Preste atenção, o poder já atua em você, mas precisa de um gatilho, e esse gatilho é sua decisão de fé. Não espere um sinal externo. O sinal é essa palavra que você está ouvindo agora. Essa palavra é o seu chamado, é a sua virada, e a resposta certa a essa palavra é decisão. Feche seus olhos por um momento, respire fundo e declare com convicção: eu decido avançar. Mais uma vez, com força, eu decido avançar. Isso é fé ativa. Isso é céu em movimento. Hoje, você pode marcar a sua história. Hoje, você pode decidir que sua família não viverá mais em ciclos de escassez. Hoje, você pode se levantar como um provedor, um criador, um instrumento de abundância. Hoje, você pode dizer: eu sou a resposta que minha geração espera. Não pela sua força, mas pela sua decisão de confiar no Deus que te chamou para prosperar. E se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e continue esse movimento. Estamos juntos nessa jornada da virada. Até o próximo vídeo.